Olá, eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E você tem um encontro marcado com a gente na hora do almoço de segunda a sexta, 12h30, aqui na sua TV União. Da hora, é o seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. E confira agora os destaques da edição de hoje. Dia de definições na disputa eleitoral no Ceará. De um lado, Camilo Santana, Isolda Sela e Mauro Filho. Do outro, Eunício Oliveira, Roberto Pessoa e Tasso Gereissati. O clima esquenta e já começou a baixaria. E mais, Nicole Barbosa sai atirando e renuncia ao PSB, que vai de Eliane Novaes, Giovana Cartacho e de Leonardo Baima. Já o PSOL vai de Ailton Lopes. Na sequência, uma entrevista com os bastidores da sucessão com o presidente do PPS, Alexandre Pereira. Não saia daí, nós voltamos no minutinho só. Meio-dia e 35, estamos aqui no Da Hora. Boa tarde, telespectador. Alfredo, hoje a Argentina vai jogar agora, né? Daqui a uma hora da tarde. O outro time, não quero nem saber qual é. A Suíça? É Suíça. Suíça. Você vai torcer pelo Messi, não? Hã? Pelo Messi? Que negócio de Messi? Com os argentinos não dá, né? Eu sou até sul-americano, mas com os argentinos é melhor ele fora do caminho para ver se a trajetória é nossa. Bom, o próprio Papa disse que ele é argentino, mas Deus é brasileiro. Então, vamos na do Papa, vamos acreditar no Papa. Já mudando aqui assunto, bem a história de Papa, como eu falei ontem na Beira-Mar, disse que fecharam os prostíbulos de Fortaleza para a Copa. Depois, passado o dia 13, ele volta tudo ao normal. As prostitutas foram todas para a Beira-Mar. Já andaram soltando aí Já soltou. As prostitutas estão fazendo ponta ali na Beira-Mar e na Avenida Beira-Mar e Avenida Abolição. Estão faturando altíssimo, o pau está comendo lá com as prostitutas lá na Beira-Mar, estão faturando alto. E temos um vídeo aí para mostrar aos telespectadores. Em tempo, já a polícia Festa. Folia. Diversão garantida. É a Copa do Mundo de Futebol que está acontecendo bem aqui. 167 mil visitantes compraram ingressos para as 4 partidas na Arena Castelão, quase todos vindos de fora do país. Para os outros 2 jogos, a expectativa é de mais de 90 mil turistas. Isso nos imaginamos. É o que nós pensamos de Brasil, é isto. Como repórter de uma TV, sempre somos abordados. O que eles buscam? Apenas o futebol? E o que oferecemos? A imagem do país de belas mulheres. Às vezes o turista vem a passeio, aí vê, até mesmo se vê sozinha, pergunta com outra intenção, além do turismo. E com um problema tão complexo e tão difícil de ser resolvido, mesmo no país da Copa, nós vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nisso tudo, vendo como fica o comportamento de cada um, longe das câmeras e longe da imprensa local. Pode ainda não ter sido modificada, como aponta a própria brasileira. Brazilian women and men em meu país explorar sexual. Como imprensa estrangeira, a situação muda um pouco quando perguntamos sobre a imagem do país lá fora. Tax Blanco. Com a câmera escondida e fingindo ser um turista alemão, a informação veio rápido na Avenida Beira-Mar. A indicação fácil para pegar o táxi rumo ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura seria um sinal de boa educação dos brasileiros. Se a informação pedida não tivesse sido a de como conseguir garotas pouco antes da Copa, o que muitos consideram insuficiente, no início do mês de junho, uma operação do Ministério Público do Ceará prendeu 10 pessoas
No período agora da Copa, é óbvio que se amplia o número de profissionais, aumenta o número de turistas na cidade. E a gente quer passar para esse turista uma hospitalidade, uma cidade bonita, uma cidade bela, mas uma cidade que, acima de tudo, está trabalhando a não violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. E fechou 8 casas de prostituição poucos dias antes. Prostituição no país não é crime, exploração sim. As medidas, mas a prática não parou por conta do evento, pelo contrário. Já vimos notícias que reclamam do tratamento dado por estrangeiros e até mesmo de turistas de fora, apesar de mais difíceis de serem encontradas durante o dia. Filmando com o celular, abordamos uma... Quanto é? A Copa das Copas. Um evento que vive principalmente para as 12 cidades sede. Obrigado. O gringo queria mostrar a carteira de estudante para ver se colava um desconto. Meu irmão, aqui não tem lugar para liso, não. Agora vai campear macaco lá na sua cidade. Porque o cara ainda querer cantar a menina para dar um desconto, rapaz. Tem um gratuito. Uma coisa, essa prostituição na beira-mar, ela sempre existiu. Agora, com a grande demanda de turistas, aumentou também a demanda de prostitutas. Né? Sempre teve essa prostituição na avenida que é beira-mar. Pode ser em baixa estação, dia de segunda-feira, terça, quarta, sempre teve. Agora, o Ministério Público quis fazer essa limpeza, fechar os prostíbulos de Fortaleza, que a prostituição, como foi dito anteriormente, não é crime, e sim o favorecimento. Pensando que a imagem que se passa é essa também, aqui de Fortaleza. Pensando que o Brasil é um cabaré, a FIFA está peitando o judiciário aqui do Ceará, que se posicionou de forma altiva, e o Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Francisco Enon Bastos Mota, determinou que a FIFA reimprimisse, cumprisse a decisão do juiz de primeiro grau e reimprimisse o bilhete do rapaz que tinha sido extraviado, da senhora que tinha sido extraviada. Parabéns, aqui não é terra de ninguém não, meu irmão. Aqui tem gente que decide as coisas aqui. Multa de 10 mil por dia se a FIFA não cumprir. É para criar marra mesmo. E é bom que confisque logo o dinheiro. Mas é bom confiscar o dinheiro. Bloquear as contas tudo por causa de 10 mil. Para ver o pandeiro que não causa. Agora, foi entre sexta e ontem foram definidos o nome dos candidatos à sucessão do Estado do Ceará. A coligação do PMDB vai com o senador Eunício Oliveira, né, para o governo, vice Roberto Pessoa e candidato ao Senado Tasso Gereissati. Já a chapa do PROS vai ser encabeçada pelo Camilo Santana, do PT, vice Isolda Sela e candidato ao Senado, Mauro Filho. Está aqui, capa de todos os jornais de hoje, aqui o jornal O Povo, depois do jornal aqui, que prestigiar a nossa amiga Solange Palhano, aqui do jornal O Estado. Como é que você viu, Alfredo, dessas definições aí? Eu achei ótimo para o Ceará, tomara que a gente vá ao fundo do poço. Galeguinho veio abusado, voltou, saiu da catacumba mordido, tá certo? E tá valente que é o Satanás. Disse já um arrumo de desaforo. Ele disse que um dos fatores dele poder ter aceitado a candidatura do Senado era que essa família, no caso dos Ferreira Gomes, é dominada e engana os outros para chegar ao poder, de Estácio sobre os Ferreira Gomes. Então, também o PCdoB ficou chupando o velho dedo. Não, mas ainda eu voltar aqui. Disse que essa família, olha aqui o que o Tasso disse, é dominadora, né? Que o governador realiza obras faraônicas, né? E a negada gritando, o Galeguinho voltou. Eu sei que voltou com um discurso pesado. E o governador tinha razão. O negócio vai ser do pescoço para baixo mesmo, tudo é canela. Tomara que seja assim, porque só assim nós vamos conhecer os podres que a unanimidade não permitem. Tem muita gente batendo palma para o senhor não está acostumado a ter gente lhe dizendo a verdade ou lhe dizendo outra verdade. Aí agora o senhor vai ter que amargar isso, vai ter um catiripapo todo dia. Agora veja bem uma coisa, no caso também, o governador Cid Gomes disse que vai ser uma campanha que vai ter muita baixaria. Avisa logo para o irmão dele. Né? Que é o que dá o início à baixaria, de ter chamado o senador Eunício Oliveira de lambanceiro, de biruta, sem ter recebido uma ofensa. Está entendendo? Tem que avisar. Agora, é muito bom que tenha essa baixaria. Eu sou doido para descobrir os podres do poder, principalmente
o da publicidade, porque diz que está cheio de Marcos Valério, tanto no governo do Estado como na Prefeitura de Fortaleza. Disse o Tasso Gereissati que lutou contra 3 coronéis e derrotou os coronéis e agora é a vez de derrotar uma única família. Agora, Alfredo, então, nós não vamos ter aqui, nós não vamos ter jogo de palavra, não. Esse negócio do secretário de Saúde dizer que o senador Gereissati é a única pessoa decente é porque ele não tinha ouvido falar. Agora deve ser a pior pessoa do mundo. E o Galego não vai parar, não. Pelo visto, ele está só começando. Ensaiou o discurso. E o mote vai ser esse. Agora, Alfredo, você vê tanto todas essas pesquisas que teve internas, teve também debate, nunca existiu nada disso. O candidato foi que o governador Cid Gomes com os irmãos quiseram tirar do bolso e pronto. Uma baixa muito grande que eu vi foi do deputado, ex-deputado e vice-governador, Domingos Filho. Domingos Filho é uma liderança política, é político nato, né, de família tradicional, uma liderança dos Inhamuns. Alfredo, Domingos Filho vai para o enterro de luxo, aceitou uma vaga para o Tribunal de Contas do Estado. Me permita, não aceitou uma vaga, não. Ele está aceitando, pelo discurso, uma promessa de uma vaga. Olha, uma promessa. Prometeram para ele o cargo de vice-governador, de governador e o Escambau Futebol Clube. Levou um cano de carroceria, está aí. Agora, Alfredo, no caso aí, que você, do Domingos Filho ir para uma aposentadoria precoce, um político nato, vai virar um burocrata. E o que mais grave nisso tudo, telespectador, é porque a Corte de Contas ela é muito importante para julgar as contas, para saber se os gestores não cometeram atos de improbidade administrativa, se não lesaram o erário público. Na verdade, quem está lá são tudo cargo político. O governador usa como moeda para poder de consolo. Quer dizer, moeda de cooptação, isso é um crime que o Ministério Público deveria estar atento. Eu me admirei. Deveria estar atento, porque é a coisa da compensação política. Tá certo? Está utilizando o cargo público meramente como instrumento de compensação política e de cooptação. É imoral. O Domingos Filho é muito maior do que qualquer cargo do TCE. É imoral, realmente é imoral. Um político, uma liderança, ter deixado, quer dizer, se os Ferreira Gomes não lideram 8 meses de mandato naquela época, a história dele tinha que renunciar, ia dar cargo de nada, Alfredo. Aí dá um cargo no Tribunal de Contas do Estado, vai virar conselheiro, porque é um cargo vitalício. Você aceitar, Domingos Filho, você vai deixar muita gente órfã, você é muito maior politicamente do que você ter um futuro brilhante pela frente do que aceitar um cargo para o Tribunal de Contas, que lá geralmente colocar um pijama, Alfredo. Pois é. Você aposentar em atividade política em franca expansão. Bom, mas aí voltou, passou a piquinês do dia a dia, Zezinho Albuquerque, Leônida Cristino, Inácio Arruda. Né? E por falar, coitado do Inácio Arruda, disse que o PCdoB estava numa reunião ontem, cuspindo bala, disse que estava um negócio brabo. O pessoal está ameaçando sair da chapa oficial aí do Estado e ir para a oposição. Mas aceitou a se coligar. Pois é, lamentável. Quando falta discurso e compromisso político, vale tudo, aí está na linha do vale tudo. Aí mas um dos grandes mal desses partidos, Alfredo, foi falar que aonde o governador Cid Gomes for, eu vou atrás. É como eu disse, se o Cid colocasse o bigorrilho, todo mundo iria acompanhar. Loro Maia está a postos ainda. Também foi dificuldade danada. Só saiu o parto 10 da noite para sair o nome da suplente do se qualquer suplente não, vice-governador. Se qualquer um dos outros partidos falasse que queria debater o nome, ia conversar com outros, teria sido agraciado. Mas foram tudo de graça, tudo baratinho. Meu pai já dizia, quem se oferece não tem preço. Bom, e foi o que aconteceu. No final das eleições, Eliane Novaes recebeu uma rasteira grande do PSB, recusou o mimozinho, que era uma... Não, a Eliane não, a Nicole Barbosa. Perdoe, a Nicole Barbosa. Um mimozinho, um pirulito que queriam dar a ela, de dizer que ela ia ser candidata a vice-governadora, recusou, fez muito bem, e agora, no lugar dela, entrou... o nosso amigo Leonardo Baima. Leozinho, um abraço, boa sorte. Boa sorte, agora ficou feio para boa. Mas no ela caso mandou aí... uma carta, renunciou chutando o pau da barraca e amanhã vai estar aqui no programa, aqui no programa esclarecendo os detalhes, por que saiu, por que houve o rompimento. Quem puxou o tapete de quem? O que eu sempre falo aqui, a política é uma das artes de trair. Acho que se não era para colocar Nicole Barbosa, do SIC, sem de novo na política para poder rifar no apagar das luzes, não devia ter colocado a moça para poder, nessa linha de frente, ela andou pelo interior todo do Estado, já estava com um discurso político afinado,
E eu acho importante porque ela era uma renovação. Né? Era um nome para renovação para o cearense passar a estudar. Está encerrando esse bloco, nós ainda temos Mas tem um videozinho aqui do Poço da Draga. Vamos lá. Vamos colocar? O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Local bonito e de entretenimento para os fortalezenses. Um pouco mais abaixo está sendo construído o Aquário Ceará, obra moderna, grandiosa e polêmica. E mais pro lado, meio escondida, uma comunidade que, mesmo não estando tão bem, continua tendo moradores orgulhosos. O Poço da Draga. 45 anos. Aí, cheguei aqui em 69, né? E desde esse tempo que eu estou aqui, e gosto aqui, né? Para mim, não tem um lugar melhor que aqui não. Eu ando por aí, andando por aí, mas o lugar que eu conto que é bom é aqui, né? Um dos maiores problemas dos moradores do Poço da Draga é a falta de saneamento básico. Aqui, a festa da Copa do Mundo se mistura a esgotos a céu aberto, fossas entupidas e o mau cheiro por todas as ruas. Os esgotos aqui tudo é a céu aberto, cai tudo no mangue, tudo feito pela gente mesmo, né? Porque a gente não tem outro meio. Tem gente que faz uma fossazinha, vive entupida, mas a gente não tem, nunca teve. É bem verdade que essa comunidade não é a única a sofrer com esses problemas no Ceará. Quase 100% dos bairros da capital possuem água tratada. No entanto, pouco mais da metade da população do interior não possui coleta de esgoto. Um problema que vem de longa data. Essas intervenções ainda são complicadas, porque são áreas já estabelecidas, muitas vezes é um crescimento desordenado urbano, não teve um planejamento inicial, não foi aprovado por um órgão, por exemplo, da prefeitura, né, não estava dentro de um plano diretor. Então, esses processos dificultam a própria execução de uma obra nova, o planejamento de uma obra para atendimento. E um detalhe importante. A comunidade do Poço da Draga tem nada menos que 108 anos de existência, comemorados no último dia 26 de março, com a presença do próprio prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Os moradores reclamam ainda que o abandono do poder público é tamanho que até mesmo a lombada aqui do local precisou ser feita por eles mesmos. O prefeito esteve aqui e prometeu que ia mandar arrumar, né? Fazer o saneamento, a urbanização, porque o aquário já está aí, né? De vento em polpa. Aí a gente não sabe como é que vai ficar, se vão urbanizar mesmo ou se vão retirar. Ninguém tem diálogo nem com a prefeitura, nem com o governo. Minha filha, pode ficar preocupada mesmo. Promessa tem muito. Agora, o telespectador viu. Garanto que na campanha o Roberto Cláudio foi aí. Como foi em diversos bairros de Fortaleza, vê a problema, diz que o Quintino Cunha fez, diz que o lixo é nas calçadas. Bom, só voltando aí essa própria matéria aí. E não vai ser feito nada. Alegaram, o técnico aí alegou que há invasões, que precisa de um prazo. Meu irmão, essa comunidade tem 100 e tantos anos. Só não é mais velha do que a cidade. O que é que ainda precisa mais de tempo para requerer isso? Sem competência. Tudo destruído. E isso aqui é do lado da Sé. No centro da cidade. E está tudo acabado desse jeito. Imagina na periferia. Né? Praia de Iracema, canto chique da cidade. É uma desgraça dessa daí. Isso é um horror. É terrível. Isso é triste. Vocês deveriam protestar. Pare aí o aquário que no instante eles resolvem os problemas de vocês. Só se for mesmo, Alfredo. Está terminando esse nosso primeiro bloco aqui do Da Hora e no bloco seguinte nós vamos entrevistar o presidente estadual do PPS, Alexandre Pereira. É no minutinho só. Meio-dia e 54, estamos de volta aqui no Da Hora e agora vamos entrevistar o presidente estadual do PPS, Alexandre Pereira. Boa tarde, Alexandre. É um prazer recebê-lo aqui na bancada do nosso programa. Prazer grande voltar aqui. Alexandre, você era secretário da sede, né? Como é o nome? É o secretário de Desenvolvimento Econômico, né? O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e o presidente do Conselho é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas você, quer dizer, estava ali, o seu partido fazendo a base de sustentação do governo, o CID, mas com essa escolha no final de semana de um candidato do PT para encabeçar o seu partido em termos de, tradicionalmente, a liderança nacional. Roberto Freire é sempre rompido, né? Não apoia o projeto petista. PPS já desembarcou
Já. Aliás, embarcou na candidatura do senador Eunício Oliveira? Na realidade, Freitas, Alfredo, o PPS tem uma posição muito clara e definida em relação ao projeto falido do PT no Brasil. Né? É um projeto que nós não concordamos, não acreditamos e achando que precisa ser renovado e mudado. Coerente, né? E nós temos uma resolução eleitoral nacional que não nos permite coligar com o PT. E eu sempre fui muito claro com o governador Cid Gomes, que tive a honra de ser seu secretário durante 18 meses, desde o início que eu disse, governador Cid, eu não voto em Dilma, meu voto no Eduardo Campos, que é o meu candidato, né? E se o senhor escolher algum candidato do PT na condição majoritária, eu provavelmente não vou poder ficar. Então, minha posição foi muito clara. E quando ele realmente definiu, eu conversei com ele, eu disse, governador, a coerência que nos uniu em 2012, porque o que me uniu ao governador Cid Gomes? Eu fui vice-prefeito do Heitor Ferrer em 2012, quando foi no segundo turno, o Heitor Ferrer saiu, não quis apoiar ninguém, e eu fui representando a chapa a apoiar o candidato contra o PT, que não dava mais para continuar, depois de 8 anos de administração desastrosa, mais 4 anos de PT. Contra o PT, apoiou o Roberto Cláudio. E agora estou saindo do governador Cid, porque também não posso apoiar o PT. Então, quer dizer, é muito fácil, mas você está satisfeito porque fora o dinheiro da Copa, que é dinheiro do governo federal e é dinheiro da Dilma de infraestrutura e tudo mais, e o que não foi feito por incompetência da gestão atual, eu lhe pergunto, o que diferiu? O que é que difere desses momentos políticos? Porque o Cid era aliado da Dilma, ainda continua sendo, tá? O que é que difere agora da sua posição para a posição agora de ruptura? É só o fato de não ter o Guimarães ou tá aí o... Vamos lá, primeiro não dá para comparar a gestão da Luiziane com a gestão do Roberto Cláudio. Eu sei que vocês têm críticas, eu acho que críticas nós temos que ter, mas nós temos que ser justos. Não, nós temos crítica à gestão da Luiziane e estou tendo crítica à gestão do Roberto Cláudio. As obras que estão sendo feitas em Fortaleza hoje de mobilidade urbana em relação à Copa do Mundo, foram feitas todas, absolutamente todas, na gestão do Roberto Cláudio. Vamos ser justos. Bom, as obras de recurso, eu estou falando de recurso. Não, rapaz, tudo bem, recurso, mas, Alfredo, de questão de recurso, se eu sou um governador do PSDB ou um prefeito do PPS, eu vou ter recurso federal também. E as obras que não foram realizadas, por exemplo, a nossa beira-mar saiu do canto. A gente só tem o bônus e o ônus. Mas nós estamos aqui para discutir especificamente o quê? Me explica qual é a linha que você quer. Como é que está o PPS no interior do Estado, Alexandre? Bom, estamos bem, né? O Estado, nós vamos fazer aí, com certeza, entre 2 e 3 deputados estaduais e devemos fazer um deputado federal. Né? Bom, a composição é verticalizada ou o seu partido vai junto com o PMDB e os aliados? Nós já fechamos. A coligação está fechada? Já fechamos com o Eunício Oliveira, né? Vamos apoiar o Eunício, também por uma questão de coerência, porque na hora que o Eunício abriu o palanque para o Aécio Neves e também está abrindo para o Eduardo Campos, porque como o PPS coligou com o Eunício, ele também vai deixar abrir o espaço para o Eduardo Campos. E como o Tasso é o candidato dele do Senado, também está Aécio. Então é um palanque de oposição. Então, eu lhe pergunto, então todos eles que estão, toda essa coligação está tendo a independência e a identidade preservada. Exatamente. Por exemplo, o Eunício tem declarado ainda assim que vota na Dilma. Por enquanto ele está votando na Dilma. Nós vamos tentar convencê-lo a mudar. Por enquanto ele vota. O Tasso certamente vota no Aécio. Você, Eduardo Campos. E assim, cada qual, dentro da política do seu interesse partidário nacional fica preservado. Né? Okay. Fica preservado. Como é que e as alianças locais, elas não têm repercussão? Por exemplo, aqui, o PT fechou uma coalizão com o governador, né? O partido governador, o PROS. Isso. Essas alianças, elas reproduzem nos estados? Como é que fica a aparição pública do PPS? Do PPS. O PPS está verticalizado nesse sentido? Não, no Estado, nós estamos... Não existe uma verticalização porque nós não temos uma candidatura majoritária. Ah, tá certo. Nós não temos uma candidatura majoritária. Então, nós estamos só coligando. Né? Eu coliguei para governador com o Eunício, né? E coliguei com o Tasso para Senado. Nós estamos dando o tempo de TV do PPS, a marca do PPS, para essas coligações. Mas eu só estou trabalhando candidaturas proporcionais. Então, eu elegi o meu federal e elegi os meus estaduais. Nós vamos nos preparando para a majoritária em 2016. Chapa por chapa. Chapa do governo, do governador Cid Gomes, e a chapa encabeçada por Eunício Oliveira. Qual é a melhor chapa das duas na sua leitura? Olha, a despeito da sua posição, porque você já definiu aonde quer estar. Hoje se eu já aderi à candidatura do Eunício Oliveira, evidentemente que eu
que eu defendo a candidatura do Eunício, né, e em detrimento eu me preocupo muito com a gestão do PT. Né? Pessoalmente, o Camilo Santana foi meu colega secretário, uma pessoa que eu respeito, mas assim, eu não gosto da forma do PT de administrar, de gerenciar. Né? Eu acho que eles não sabem fazer isso. Eles sabem fazer parlamento, oposição, eles são bons nisso, mas gerenciamento eles são muito ruins. Então, me preocupa nesse sentido. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Eunício vai ter uma gestão melhor, você falando como empresário, como gestor, enfim. Aí né? você falando aqui, Alexandre, em relação ao você fala de parlamento, no executivo, mas no legislativo, é muito importante que nós tenhamos uma oposição. Claro, eu sempre falo que a Luiziane era uma das melhores parlamentares que nós tivemos. Que é como gestora, que se você imaginar, no Congresso Nacional, você pensar num todo, ele sendo de uma cor só, é terrível para a democracia, porque a própria oposição, a divergência é que faz a fiscalização também. Então tem que ter, veja bem, a Câmara dos Deputados tem que ter sua grande parcela de oposição, tem que dar também a sustentabilidade ao governo. O Senado também tem que ter a sua oposição. O senador Teixeira, não estou fazendo aqui campanha, mas foi muito, quem queira, goste dele ou não, mas ele foi muito importante na época das CPIs para poder, né, ir para o embate, para poder discutir um Brasil melhor. Não, sem dúvida. Eu vejo dessa forma. A oposição e o parlamento é muito importante, como o Senado é muito importante. Mas o que eu quis falar é exatamente assim. Então, o Alfredo me perguntou a comparação, então essa é a comparação que eu faço, entendeu, Alfredo? E se for comparar para Senado, eu acho que o senador Tasso tem um legado, evidentemente, né? Acho que já tinha se aposentado e voltou. Né? Isso é uma reflexão, isso mostra a pouca renovação que existe na política do Ceará. Né? O senador Tasso foi responsável por isso, que enquanto foi governador, nunca deixou florescer nenhuma liderança muito próximo dele. Né? E isso também aconteceram com outros gestores. Mas, assim, olha que coisa interessante. Nós vamos ter, né, o senador Tasso como uma grande novidade da eleição. Né? Quer dizer, 30 anos depois. A volta dos que não foram. Né? A volta dos que não foram. E do outro lado, o Mauro Filho também, que também não é nem uma renovação. Renovação não é, nunca seria. Eu estou comentando apenas assim como falta na nossa política. Aí até lamentar a minha Nicole, a minha amiga Nicole, não tem a oportunidade dela. Mesmo. Sangue novo na política. Deram uma rasteira nela de última hora, né? Quer dizer, infelizmente. Mas isso é da política mesmo. Bom, né? Herbert Lobo vai ser candidato? Não, o Herbert Lobo está organizando as coligações, enfim. Secretário-geral do partido, abraço, Herbert. Que o PPS logre êxito na sua caminhada, sucesso. Bom contingente de votos. Obrigado. Né, e que você sai candidato? Sua coligação. Não. Você não sai candidato, não. 2016. Tá ok. Me espere. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Freitas. Okay. Esse foi o seu Da Hora e tenha uma excelente tarde.